Louvamos a Deus, porque Ele tem concedido a nós essas oportunidades ímpares de estarmos juntos, mesmo sendo e utilizando este mecanismo, mesmo não estando no mesmo espaço, mas nós cremos que o Senhor é aquele que tem nos unido dentro do seu propósito, da sua vontade, do teu querer. E hoje nós estamos aqui novamente com a oportunidade de orarmos ao nosso Deus, louvarmos e engrandecer o seu nome e também refletirmos sobre a sua palavra. Então, nesse momento eu vou estar orando, agradecendo a Deus por esse grande privilégio que Ele tem nos dado, o cuidado que Ele tem dispensado a todos nós e entregando tudo que será realizado, os louvores que serão entoados e a palavra então que será ministrada aos nossos corações. Oremos. Deus Pai, soberano e eterno, sempre a Ti a honra e a glória que lhe é devida, Pai, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu realizou em nosso favor. Obrigado a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado a Ti, porque Tu tem cuidado de todos nós. O Senhor tem demonstrado a Sua fidelidade, cumprindo aquilo que as Escrituras diz a Teu respeito. E nós louvamos o Teu nome, porque, Pai, Tu tem nos dado a oportunidade de estarmos orando, de estarmos louvando e refletindo sobre a Sua palavra. Que essa palavra que é eficaz, essa palavra que é verdadeira e poderosa, esteja mais uma vez alcançando os corações, que os corações sejam visitados por ela e sejam de alguma forma impactados por ela, porque essa palavra ela é poderosa e ela sempre vai estar produzindo aquilo que é necessário ser produzido. Que todos que venham ouvir dessa palavra venham crescer, venham aprender, venham desenvolver com aquilo que Tu tem reservado para cada um deles. E eu Te peço, Pai, mais uma vez, que Tu seja misericordioso, gracioso para comigo, para que seja somente um instrumento de louvor ao Teu nome, que não seja, Pai amado, ou passe em meu coração, ou em minha mente, que possa de alguma forma estar trazendo algum tipo de vanglória para a minha vida ou para a igreja, mas que tudo é para o Teu nome, para engrandecimento e louvor deste nome. O nome que tem autoridade, o nome que está sobre todo o nome. Nós Te louvamos, Pai, e entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome do Teu Filho amado, Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. E agora nós vamos estar tendo alguns louvores para que eu convido a você, que mesmo no seu lar tu esteja também louvando a Deus, abra os seus lábios, glorifica e bendiga o Senhor. Eu te convido então a participar dos momentos de louvores. Amém? Graças a Deus, irmãos, vamos todos juntos louvar ao nosso Senhor, aquele que é bom em todo tempo, que a misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Vamos louvar o nosso Deus. Proclama
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém, irmãos? Então esse momento é o momento da reflexão na palavra do Senhor. Desde já eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Meu amado, não vou estar aqui comparando entre uma Páscoa a qual a sociedade e o comércio hoje quer nos oferecer e a verdadeira Páscoa. Porque esse é até o tema daquilo que nós vamos estar refletindo nesta noite. O Cristo, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então, não vou estar aqui trazendo uma introdução comparando aquilo que a sociedade, aquilo que o comércio nos ensina e nos mostra nesses dias. Mas eu vou estar indo de encontro à Páscoa cristã, à realidade bíblica, aquilo que o Senhor, pelaquilo que Ele realizou por nós, deve ser lembrado. Ele deve ser então adorado. Ele deve ser então exaltado pela obra poderosa que Ele realizou a nosso favor. Então, amados, o Cristo, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então, vou estar lendo na palavra do Senhor, e desde já eu quero mais uma vez pedir a você que esteja acompanhando a leitura, de Êxodo 12, do 1 até o 11. Está assim escrito na palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro.
O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e as ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido, nem água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas que dele ficará até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, amados, ali em Êxodo é instituída essa Páscoa, trazendo então a realidade daquele momento da 10ª praga do Egito, a qual os primogênitos morreram, a qual os primogênitos daqueles que não eram o povo de Deus, não era daqueles que haviam recebido da direção, que era colocar nos vergais das portas, o sangue dos cordeiros que havia sido imolado. Pois, amado, fica claro que tudo isso que o Antigo nos ensina apontaria para um sacrifício maior e mais poderoso. Então a realidade é essa. Nós temos que entender que hoje aquilo que nos apontavam já é realidade. Aquilo que é tipo, o antitipo já se concretizou. A obra poderosa, que era a sombra, hoje já é realidade. E já é realidade em quem? O Cristo. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então, é essa realidade que precisamos pensar. É essa realidade que precisamos nesses dias trazer à nossa mente, trazer à nossa lembrança. Então, abra aí a sua palavra, a Bíblia que você tem nas suas mãos, e nós vamos estar lendo em Mateus 26, os versículos 1 e 2. E aconteceu o quê? Quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Páscoa, ela tinha essa festividade, era um dia, então, a qual esse cordeiro era imolado, e depois havia a sequência da Páscoa. O povo, então, de Israel comemorava ali, tinha umas festas, os pães asmos, e tudo aquilo que vinha como consequência. Os sacrifícios especiais que estavam conectados com ela. Tudo aquilo que esse povo realizava, aqui nós estamos vendo em Mateus, ele trazendo essa realidade, era trazer uma lembrança de tudo aquilo que foi realizado lá no passado. E isso é importante para trazermos uma lembrança, para trazermos uma realidade. O Antigo Testamento está aí para isso, para nos esclarecer, para nos ensinar, para nos mostrar o porquê algumas práticas eram e no Novo Testamento, até que Cristo chega e nele então aquilo que era sombra passa a ser realidade. Deixando claro que se referia à festa e às cerimônias relativas a ela, quando Cristo então diz essa verdade ao povo. A Páscoa vai chegar. Então ele deixa claro que seria essa festa e nela todo aquele cerimonial e tudo aquilo que ela trazia. E o Cristo então, numa realidade esclarecedora àquele povo, ele diz que seria nessa festa e ele então seria crucificado. Então, de alguma forma, o Cristo prediz a sua morte. Então, de alguma forma, o Cristo anuncia quando ele seria sacrificado. Quando é que ele iria ser imolado? Quando ele então entregaria a sua vida? Quando então ele morreria em nosso favor? Então, nós precisamos estar bem atentos e ligados, porque o Cristo é a nossa Páscoa. E porque essa lembrança chega a todos nós. Então, em Mateus 26, 2,
Nós poderíamos ter muitos outros textos, mas eu vou estar utilizando 5 textos, né? Esse e mais outros 4, para estarmos pensando, refletindo sobre essa realidade. É a realidade. O Cristo, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então precisamos, porque Ele mesmo predisse e anunciou aos seus discípulos, na Páscoa, na festividade, eu então serei imolado. O Cordeiro vai então morrer. E tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que apontava, se converge nele. Então ocorre nele e fica claro para todo aquele que realmente crê que o sacrifício de Cristo é poderoso e eficaz. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Então, nesse primeiro texto de Mateus, fica claro, ele já deixa claro, que então ele morreria nessa festa. A festa que lembraria essa passagem, né, do anjo da morte. Mas também lembraria que aqueles que foram salvos, e foram salvos por quê? Sobre as suas casas foi dada a ordem para colocar nos vergais das portas o sangue desse cordeiro que havia sido imolado. Mas vamos pensar agora dentro do texto, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 29. No Evangelho de João, primeiro capítulo, no versículo 29. Né? É bem interessante nós pensarmos também desta forma. O testemunho de João Batista, aquilo que esse homem, que foi o precursor, aquele homem que veio para anunciar que o Cristo viria, veio então, não ele, mas clamar a voz daquele que clama no deserto, anunciar Jesus Cristo. Né? Então, João Batista não era essa voz, mas ele veio clamar a voz daquele que então no deserto. E aí então nós vamos encontrar em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi entregue à morte como um cordeiro para o sacrifício. Então o precursor já anuncia: Eis o Cordeiro. Alguns estudiosos nos indicam que as duas figuras já eram bem entendidas e claras nesse contexto judaico. Tanto o cordeiro, como sendo aquele, né, que deveria ser o cordeiro pascual, como também o cordeiro servo. Mas eles não retratavam e não viam no Cristo, mas eles tinham essa ideia do cordeiro pascual e também do cordeiro servo. Pois com essa ideia ficaria bem clara para os seus ouvintes. Quando João Batista utiliza essa ideia, ele sabia que os seus ouvintes estariam entendendo o que ele estava trazendo, o que eles queriam que o povo entendesse com essa verdade. Entenderem que Cristo morreu pela raça humana. Cristo não morreu somente por eles, não somente pelos judeus, mas Cristo morreu por todos aqueles que verdadeiramente creram no seu sacrifício, ou aqueles que pela fé foram justificados, para que então tudo aquilo que estava outrora como impedimento caia por terra. Então, João Batista, inspirado pelo o próprio Deus, pelo Espírito Santo, traz essa verdade. Mesmo que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a igreja, eu entendo que todas as Escrituras e todos aqueles que trouxeram algo relativo àquilo que está registrado foram inspirados por Deus. Sendo inspirado por Deus, meu amado, João Batista relata algo que é importante, de alguma forma atingir os seus ouvintes. A palavra de Deus hoje, ela precisa chegar aos seus ouvintes. E eu preciso te dizer essa verdade, que o Cristo morreu pela raça humana. Ele morre. E a declaração não pode ser entendida dentro de uma ideia de salvação universal. Sabe por quê, amados? Eu não posso entender que Cristo morreu por todos e todos agora serão salvos. Se todos serão salvos, para que então existirá o inferno? Quem estará indo com o diabo e os seus servos, né? Como?
Então, meu amado, nós precisamos entender bem o que é que Cristo salva. Ele salva e ele morre pela raça humana, mas para representar a humanidade como um todo em sua hostilidade contra Deus e os seus ensinos. Quando então o João Batista traz essa verdade, ele traz uma verdade que Cristo morreu sim para toda a humanidade, com um sentido de aplacar toda a hostilidade contra Deus e seus ensinos. Porque todo aquele, meu amado, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas que vive longe dos ensinos do Senhor, vive longe dos seus mandamentos, vive longe dos seus ensinos, de alguma forma continua em hostilidade contra Deus. Porque Deus é santo e tem nos ensinado a viver uma vida em santidade. E Ele espera que todo aquele que verdadeiramente creu no seu Filho deva viver uma vida de conformidade a essa verdade. O único meio de receber perdão é pelo sacrifício de Cristo. Aqui João Batista declara isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outra possibilidade de remissão de pecados se não for através da obra redentora de Cristo. João Batista aqui faz aquele povo, de alguma forma, os seus ouvintes, que tinham uma ideia clara de quem representava o Cordeiro no Antigo Testamento e o que ele apontava, para uma alusão ao bode expiatório, a qual então, meu amado, 2 bodes eram trazidos uma vez por ano na presença do sacerdote. Um, o bode expiatório, e o outro, o bode emissário. Então, meus amados, o bode expiatório era aquele que era morto, era aquele a qual o sangue era então aspergido, a qual o sangue então purifica e cobria a multidão de pecados. E o outro então, que era o emissário, era lançado para fora, carregando os pecados do povo para longe da cidade, né? Levavam então esse bode, porque então os sacerdotes lançavam sobre aquele animal todos os pecados que eram trazidos até eles, cometidos por todo ano. Como é fácil viver dessa forma, lançar sobre outro a consequência do meu pecado. E o que era isso que ocorria? O meu pecado eu lançava a consequência de morte sobre a vida do animal. E não foi assim com Cristo, meu amado. Ele não foi imolado dentro da cidade. Ele foi levado para fora da cidade. Ele foi levado para o Gólgota, o lugar da caveira. Porque ali sobre ele estava todo o pecado da humanidade. E precisava se cumprir cabalmente as Escrituras. Então é por essa verdade que o Cristo não morre na cidade. Ele é levado para fora. Assim como o bode emissário, que era levado para fora da cidade, e levava então com ele todos os pecados cometidos. Enquanto o ministério de João, meu amado, fica claro aqui, e nós sabemos que foi um ministério no confronto contra o pecado e suas mazelas. Arrependei-vos, raças de víboras. O do Cristo era a remoção de ambos. Então, como é importante verificarmos essa verdade e o homem que veio como precursor do Cristo anunciar essas verdades a nós. Ele veio então trazer a realidade do arrependimento, de deixar para trás a metanoia, a mudança de mente, se converter do caminho errado. Hoje, novamente, precisamos ouvir essa verdade. Arrependa-te, volte atrás, deixe os caminhos tortuosos, tome uma providência, tome uma atitude. Não viva mais nas práticas daquilo que afasta o Senhor, porque tudo aquilo que é prática ofensiva, aquilo que Deus tem ensinado, vai te trazer hostilidade e vai te trazer morte. Porque o pecado traz a morte. Mas, meu amado, o ministério de Cristo é a remoção de ambos. Tanto o pecado e quanto a consequência dele, porque a consequência do pecado é a morte, é então removido quando o sangue do Cordeiro está sobre a vida do homem. Pois este é o principal ofício de Cristo. Muitas outras coisas o Cristo realiza. Muitas as bênçãos recaem sobre as nossas vidas, porque o Cristo é o nosso Senhor. Mas o principal dele é a remissão dos nossos pecados. É então ser aplacado aquilo que nos afastava do Pai.
Então esse é o ofício que realmente me traz uma realidade da poderosa obra que Cristo realizou por nós. João Batista, esse homem que foi levantado para trazer um povo a se arrepender, a confessar os seus pecados, mas não tinha nele uma palavra que poderia remover a consequência desse pecado. Ele diz e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, ele, o Cristo, ele é a verdadeira Páscoa. O Cristo, ele é a nossa verdadeira Páscoa. Que essa verdade que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, a declaração de João Batista, que é poderosa, que é realmente, que nos traz paz no nosso coração, que nos alegra em ouvir essa verdade, que o sacrifício de Cristo, tudo aquilo que o antigo apontava, e no novo, nele se consume, remove as multidões de pecado. Mas agora, precisamos viver uma vida em santidade, uma vida que o agrade, e uma vida que o exalte. Amém, amados? Nesse momento, irmãos, eu quero convidar você a caminhar um pouco comigo e irmos para o terceiro texto. Entendo que você poderia e vai encontrar muitos outros textos, mas eu separei pessoalmente esses 5 textos. Então eu quero convidar você a estar abrindo em Coríntios 5 e o versículo 7. É um versículo que está inserido dentro de um contexto ao qual então ocorria no meio dessa igreja, nessa comunidade cristã, um incesto, aonde então o homem estava mantendo relações com a madrasta. E a igreja então como sentia que isso pudesse estar acontecendo. A igreja não tinha tomado nenhum tipo de atitude. A igreja não tinha assumido a sua postura. A igreja não tinha se levantado contrário a tão grande afronta àquilo que Deus tem e espera de todos nós. Espera de um povo santo. Espera de uma igreja para glorificar e exaltar o nome dele. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, escreve para essa igreja, a igreja dos santos. Aqueles que são santos na comunidade de Corintos. Então, aquela igreja estava de alguma forma passiva, ocorrendo tão grande afronta àquilo que o Senhor havia deixado como ensino. Então, nós vamos estar lendo aqui, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado de nós. Limpe, tire esse fermento. Sabe, meus amados, a festa no Antigo Testamento, ela deveria então, após ser imolado o cordeiro, todo o fermento deveria ser tirado. Nada podia ser mais consumido com a utilização do fermento. E o fermento, ele tem uma ideia clara do pecado. Quando então Paulo faz essa aplicação na carta aos Coríntios, ele está trazendo essa ideia. Essa atitude, ela é um fermento velho. Quer dizer o quê? Isso é uma atitude da velha criatura. Não mais uma atitude daquele que nasceu de novo. Naquele que foi gerado para a honra e glória do Senhor. Aquele que então teve o reviver em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo coloca nesse versículo, depois do fermento velho. O fermento velho é o pecado. Esse fermento velho está na velha criatura. Está nas velhas vestes. Não nas novas. Nas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Não de maneira que isso pudesse, de alguma forma, mostrar o quê? A adulteração. Algo que havia se corrompido. O fermento velho mostra isso. Mas ele fala sem fermento velho. Então, sem adulteração, não corrompido, sem mistura. Sem mistura. Essa igreja, a igreja dos santos, nessa realidade, precisava viver essa verdade.
E a Páscoa aí, o apóstolo Paulo vem trazendo o quê? Porque Cristo, nossa Páscoa. Ele se refere, claro, ao animal para o sacrifício. O animal da Páscoa que foi sacrificado. Aquele que realmente dava início a todas as festividades. Aquele que sem ele nada e não tinha como viver. O apóstolo Paulo faz uma comparação direta a esse animal. Sacrificar a Páscoa significa matar o cordeiro pascual, pois não existe reconciliação sem sacrifício. Meu amado, lá na carta aos Hebreus fica claro que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Aquele sangue, meu amado, que havia no Antigo Testamento sendo derramado dos bodes, dos animais, não seria eficaz e poderoso para produzir aquilo que o sangue de Cristo poderia realizar. E pode realizar, e é poderoso, e é eficaz. Por quê, meus amados? Porque nós precisamos entender que o valor do sangue deveria ser da mesma altura daquele que era ofendido. Um valor de um sangue puro, santo. E não haveria como o meu sangue, ou o sangue de qualquer outra criatura, poder trazer algo que pudesse então ser o responsável pela reconciliação. Paulo escreve a uma igreja santa que, mesmo purificada pelo sangue do Cordeiro, estavam sendo complacentes com essa realidade. A igreja do Senhor, ela foi chamada e ela não pode ser complacente com tais coisas sendo vividas. Porque aquele que é santo e chamado para glorificar e exaltar o Senhor, separado deste mundo para exaltá-lo, para realmente trazer uma realidade cristã àqueles que não o conhecem, não podem viver essa realidade. Paulo aponta para o cumprimento definitivo da morte de Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa. Por uma vida limpa, se confirma que foram limpos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que muito mais do que palavras, muito mais do que um estereótipo cristão, mas se verdadeiramente eu estou limpo e limpo por esta palavra, eu vou viver como alguém que foi limpo por esta palavra. Não, meu amado, somente verbalizando, mas aquilo que eu verbalizo, eu vou estar vivendo. Então as minhas atitudes vão estar corroborando com aquilo que eu falo. Eu não posso falar que sou limpo no sangue do Cordeiro e estar vivendo em práticas que não condiz com essa limpeza. Porque aquele que foi limpo pelo sangue do Cordeiro vai viver uma vida em conformidade aos seus ensinos. Mais uma vez, nós precisamos estar refletindo, porque as cartas vão nos ensinar isso, porque o Evangelho nos ensina isso. Essa é uma festa que prefigurava a vida em santidade, que devia seguir a morte do Cordeiro. Sabe, meus amados, após a morte do Cordeiro, todo fermento deveria ser lançado fora. E da mesma maneira, se hoje ele é a nossa Páscoa, todo fermento que é o pecado deve ser lançado fora. O velho homem não pode mais carregar tudo aquilo. O novo homem, não pode carregar as mazelas que carregava como o antigo homem, como o velho homem. Ele foi imolado ou morto em tempo verbal. Isso, quando estudava um pouco mais nesse texto, como me alegrou, como foi verdade, como isso chegou ao meu coração nesses dias. Parece que nunca tinha ouvido essa verdade. É que encarando as coisas feitas de uma vez por todas. Sabe, essa realidade de um tempo verbal lá do grego que traz essa realidade. A obra de Cristo é suficiente e dura para sempre. Quando estudava um pouco mais sobre esse texto, como isso chegou poderosamente à minha vida. Entender que essa obra que foi feita num tempo, ela tem validade por toda a eternidade. E eu saber que eu estou nele, e saber que a minha vida está nele, e saber que tudo que tenho vivido glorifique e exalte a ele, não pelo meu mérito, mas é pelo mérito dele conquistado na cruz do Calvário. Porque então ele assumiu esse compromisso,
Ele chamou para si essa realidade. Ele trouxe para ele aquilo que outrora eu não entendia, aquilo que eu não compreendia, mas ele fez aquilo que ninguém poderia fazer por mim. Então esse sacrifício dura e dura para sempre, e o poder dele é para toda a eternidade. Foi de bom demais quando então isso chegou ao meu coração, isso chegou à minha vida mais uma vez hoje. Saber que mesmo em meio a tantas incertezas, eu posso dizer que a minha salvação está em Cristo Jesus e nada nem ninguém pode me separar do amor dele. Não como um poder do que era sombra, que durava por um ano. O sacrifício daqueles animais deveria ser repetido anualmente. O sumo sacerdote, então ele precisava primeiro se purificar, para poder então entrar no Santo dos Santos, sacrificar então para que todo o povo pudesse ter os seus pecados. E isso era repetitivo, isso era cíclico, toda vez, uma vez por ano. Mas agora o Cristo morreu, e o sacrifício dele é eficaz, não precisa mais se repetir. Aquilo que foi feito, e isso nos traz paz. Isso nos traz uma certeza, que seja o que eu esteja vivendo, ou viva ou morra, eu glorifico ao Altíssimo. Se eu como ou não como, eu realmente exalto ao Altíssimo. Meu amado, que tudo que façamos, que tudo que venhamos viver, venhamos deixar claro isso. O porquê que o Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Porque o Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Porque o sacrifício que ele realizou por nós, o sacrifício do Cordeiro Pascual, ele é poderoso, que dura para todo sempre, e por uma vez só, por toda, não precisa de mais ser repetido. Então, amados, que essa verdade desse texto que lança fora todo o fermento velho, eu quero te chamar hoje a você tomar essa decisão de não mais viver como o velho homem, mas viver agora como uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque só nele encontramos a nossa paz. Amém, irmãos? O quarto texto, irmãos e amados, é na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses 1, no versículo 20. Eu quero convidar você a estar seguindo essa caminhada aí dentro dos textos que foi separado pela minha vida, já estávamos compartilhando, né, nesse momento, nesse culto, nesta noite. Colossenses 1 até o 20. Perdão, do 1, Colossenses 1, versículo 20. Está assim escrito: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O sangue de Cristo satisfaz toda a justiça, trazendo a paz. Sabe, irmão, é muito bom e é muito gostoso falar do amor de Deus. Como é prazeroso ouvir desse amor. Mas precisamos trazer a mesma realidade de um dos atributos divinos que também precisa ser louvável. É a justiça dele, porque ele é justo, ele é correto, ele é pleno, e ele é aquele que coloca no mesmo patamar tanto o amor quanto a sua justiça. E é essa justiça, meu amado, que nos salva. Sabe por quê? Porque com ela, ele ao olhar ao cruz, e ele olhar que o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, não impõe sobre nós aquilo que realmente merecíamos. E ele então, né, o apóstolo Paulo, inspirado, né, ele traz essa verdade. E que, havendo ele feito a paz. Mas ele traz essa paz, meu amado, atrás, mediante a quê? É o seu sangue, o poder do sangue. Não somente o sacrifício na morte, na cruz do Calvário. Porque, meu amado, nem toda morte pode até ser sacrificial, ou não sendo sacrificial, poderia operar com a eficácia desse sangue.
Então ele traz essa realidade. Não é qualquer sangue. Não é sangue, como nós já falamos, de animais ou de um homem comum. Mas é o sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sangue é onde? Da sua cruz. Enfrentando todo sofrimento, toda provação, punição, se expôs a toda vergonha e morte. Sabe, meu amado? O apóstolo Paulo aqui está trazendo essa realidade dessa cruz e tudo aquilo que ela trazia com ele. Tudo aquilo que estava trazendo, a vergonha daquele que é Senhor, se fazendo servo e morrendo no lugar de nossa morte. Enfrentando todo o sofrimento, sendo chicoteado, sendo transpassado, sendo ofendido, toda a provação pelas dores. E a punição que deveria estar sobre nós é lançada sobre ele. Então, amados, só esse sangue poderia aplacar toda a ira. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Reconciliar no sentido pleno e completo. Ele traz ali tudo. Aquilo que estava afastado se reconcilia. Tudo aquilo que estava longe, agora traz uma realidade. E é interessante nós continuarmos a leitura, porque ele fala assim, tantas coisas, tantas que estão na terra, como aqui estão nos céus. Quando ele traz essa realidade, ele traz uma realidade de todo o universo que foi impactado pelo pecado. Quando então Adão cede a todo aquilo que foi engano, toda mentira, tudo aquilo que o adversário, tudo aquilo que a antiga serpente, tudo aquilo que o diabo colocou como uma possível realidade, mas maquiando e mentindo, distorcendo as escrituras, trouxe como consequência todo o universo, então perde a sua ordem. Por quê? Porque se afasta e passa a viver debaixo da hostilidade de Deus. Mas quando então o Cristo reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, ele traz então a essa realidade novamente debaixo da vontade do Pai. O pecado trouxe sérias consequências para todo o universo. Mas por toda encarnação de Cristo e sua morte expiatória, a justiça de Deus é satisfeita. Louvado seja o Cristo por isso, meu amado. A sua morte, no sacrifício expiatório, a justiça de Deus é satisfeita. A justiça de Deus, é entendida, é aplacada, tudo aquilo que tinha como ira, tudo aquilo que tinha contra nós. A morte de Cristo põe tudo em seu lugar, faz com que a paz seja possível pela fé. Precisamos crer verdadeiramente. Eu e você não podemos duvidar, eu e você não podemos estarmos costeando com a incerteza se pode, se esse sacrifício é eficaz, se ele não é. Não deixe não viva dessa forma, não tenha um ânimo dobre, confie plenamente na eficácia do sacrifício do Cordeiro sobre a sua vida. E a vitória, que com isso é constituída sobre todos aqueles que são contrários a ele e a sua obra. Sabe, meu amado, todos aqueles que são contrários à obra redentora de Cristo, todos aqueles que eram contrários, perdem, estão ali agora sendo derrotados, porque a obra dele é poderosa e o Pai só se torna propício a nós pela obra redentora. Temos que excluir qualquer outro meio. Sabe, meus amados, muitas coisas estão sendo anunciadas, muitos ensinos equivocados, trazendo uma realidade da Páscoa novamente em nossas casas, como se eu pudesse trazer novamente um sangue do Cordeiro que estava lá no Antigo Testamento e voltar novamente a colocar nos vergalhos das minhas portas. Amados, o Cristo já realizou essa obra poderosa sobre a sua vida. Se creu, meu amado, não há necessidade de colocar mais nada. Não há mais necessidade. Eu quero compreender e eu quero de alguma forma respeitar e entender que isso é somente uma interpretação equivocada das Escrituras. Que não há de maneira nenhuma o dolo ou a vontade de levar ninguém ao engano. Mas não permita
não permita que espiritualmente algo possa se colocar entre você e Deus, entre a obra poderosa que Cristo realizou. O óleo não era utilizado para... O óleo não é ungido. O óleo tinha um propósito, que era então trazer de alguma forma, aplacar toda a enfermidade no corpo. Passava-se um óleo para que aquela enfermidade então pudesse de alguma forma ser sanada. Mas agora, meu amado, agora o Cristo realizou toda a obra. O Cristo já fez aquilo que deveria fazer. A obra redentora dele. Temos que excluir qualquer outro meio. Não permita que outros símbolos possam se levantar. Por este motivo, Deus não é só juiz, mas também é Pai. Essa obra nos trouxe essa realidade. Aquele que é juiz, aquele que vai julgar, aquele que vai fazer todas as coisas que nós sabemos que está escrito, ele também é Pai. Ele também é Pai, porque o Cristo realizou por nós. E nos tornamos então co-herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou. Louvado seja o Cristo! E então é por isso que Ele é a nossa verdadeira Páscoa. O Cristo, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Amém, amados? Amém. Chegamos ao quinto texto, né? Eu vou convidar você, está indo para o livro de Apocalipse, do capítulo 5. Apocalipse 5, no versículo 12, está assim escrito: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, honra e glória e ações de graças. Somente o Cordeiro é digno de abrir o livro. Somente o Cordeiro poderia então, pelaquilo que ele era merecedor, abrir os selos. Em Apocalipse 5,12, ele começa dizendo assim, que com grande voz diziam, né? Alguém dizia, alguém olhava, muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E essas vozes diziam o quê? Digno é o Cordeiro. A recompensa que era devida a ele, apropriada a ele. Só ele podia então receber essa realidade. A recompensa por quê? Ele havia cumprido tudo aquilo que ele havia então assumido perante o Pai. Tudo aquilo então que ele havia assumido em fazer em nosso favor, em nossa direção, daquilo que somente ele merecia e tinha total direito de receber. E por que ele era digno disso, amado? Hebreus 9, 14, o livro de Hebreus é importantíssimo para nós entendermos a realidade daquilo que era sombra para aquilo que é realidade em Cristo Jesus. No versículo 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, meu amado, ele se ofereceu. Então, por isso, a recompensa devida a ele. Só ele era digno. Ele se ofereceu de forma imaculada, sem pecado, sem transgredir, sem errar, mesmo sendo tentado, assim como nós. Ele é digno de receber esta recompensa e apropriado para recebê-la e ter condições então de abrir os seus. E aí, meu amado, ele começa a trazer algumas realidades, né, de toda a riqueza e de toda a honra que ele merecia. Porque ele é digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a onipotente soberania de Deus. Ele, à destra do Pai, hoje, com o cetro nas suas mãos, continua governando e controlando todas as coisas. O poder está sobre ele, a onipotência está sobre ele, a soberania está sobre ele. Tudo que ele faz é com autoridade, porque ele é digno, uma recompensa devida,
porque aquilo que ele assumiu perante o Pai, ele assim o cumpriu, né? Se entregou em nosso favor. E ele continua trazendo aqui também e riquezas, como plenitude. Tudo se completa nele. Todas as riquezas, meu amado, está nele. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é gracioso conosco está nele. Toda a riqueza está em Cristo Jesus. A riqueza de sabedoria, a riqueza de conhecimento. Nós vamos ver isso logo depois. Riqueza e sabedoria. A sabedoria divina, o discernimento, o conhecimento e pureza. Tudo está nele. A riqueza de discernimento, a riqueza de conhecimento, de pureza, tudo está nesse Deus. E ele traz também que com essa sabedoria e força, a proeminência, ele está à frente de tudo. Ele está à frente de todos. Essa é a proeminência desse Cristo, porque ele conquistou esse direito. Ele conquistou esse direito. E honra ter um peso maior e mais elevado do que qualquer outra coisa, qualquer outro homem, qualquer outra criatura, porque ele é o próprio Deus, ele é o próprio Senhor. Então, a honra tem que ser realmente colocar ele no lugar dele, um peso elevado, aquilo que está acima de todas as coisas, toda a tua adoração, todo o teu louvor, tudo o que você faça, coloque sempre esse peso elevado. Eu não posso dar a esse Cristo qualquer coisa, a minha adoração tem que ser plena, porque o Cristo é a apologia a qual deve ser anunciado por todo cristão. E ele então, nesse mesmo versículo, está assim escrito: ações de graças. Dê louvor a ele, em total agradecimento. Tudo que você tem, tudo que foi adquirido, tudo que lhe foi dado, é tudo por ele e para ele, meu amado. Então dê louvor a Cristo, exalte a ele, engrandeça a ele. O Cristo é digno de receber toda a riqueza, de toda a honra, em 7 aspectos diferentes, como nós relatamos aqui e tratamos cada um dele. Nós trazemos a ideia de plenitude. Tudo nele está completo, meu amado. Pode ser morto, porque alguém poderia ser morto, como nós já pensamos aqui, sem que seja um sacrifício. E pode ser morto e até ser um sacrifício. Mas a diferença está no valor do sangue derramado. É este sangue que foi derramado em nosso favor. É esse sangue, meu amado, que me purifica e que me guarda de todas as mazelas do pecado. É esse sangue que está sobre as nossas vidas. Então, meu amado, é por isso que o Cristo, ele é a nossa verdadeira Páscoa. O Cristo é a Páscoa cristã. O Cristo é a lembrança que precisamos ter nesse dia. Eu quero pedir a você, eu quero clamar a você, que você tenha um tempo de sentar com a sua família. Eu quero até levar um pouco mais, sente com a sua família, em volta de uma mesa. Ore ao Senhor, agradeça a Ele por tu ter uma família, por todos estarem bem, por todos estarem guardados. Não é, meu amado, aquilo que os homens estão anunciando, mas se tu estás guardado, é porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Todos os cuidados necessários, sim, mas é o sangue derramado, precioso sobre a sua vida, que te garante a vitória sobre a morte. E te garante um porvir na eternidade com Deus. O Cristo, então, é a nossa verdadeira Páscoa. Só nele, meu amado, encontramos essa realidade. Eu sei que você poderia e tem todas as condições de encontrar mais textos que vão estar trazendo a você essa realidade. Mas eu creio que, debaixo da vontade do Senhor, compartilhei com vocês esses 5 textos e espero que eles sejam realmente poderosos para trazer a vocês o esclarecimento, ou se não fui capaz de trazer todo ele, que o Espírito Santo de Deus tire toda sombra de dúvida e traga a realidade cristã sobre as vossas vidas. E vocês então, neste dia, encontrem uma paz que vem em Cristo Jesus, porque o verdadeiro Cordeiro já foi imolado
E a eficácia desse sacrifício não é só pontual, não é só para aquele momento, mas é para toda a eternidade. Que o Espírito Santo de Deus esteja te confortando a tua família, e a paz que vem dele esteja sobre todos nós. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos dado esse privilégio de, mesmo não podendo estarmos juntos debaixo de um mesmo teto, mas que essa palavra, que ela não fica presa, que ela não fica reclusa, possa chegar ao coração de todos vocês. Assim, eu oro ao Senhor e agradeço a Deus por esse motivo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja poderosamente e eficaz em vossas vidas. Amém? Nós vamos fazer essa última oração, agradecer a Deus por tudo, e após a mesma nós vamos estar recebendo as bênçãos do Senhor sobre todos nós. Deus Pai, soberano e eterno, a Ti a honra, a glória, todo louvor. Muito obrigado, Pai, porque Tu abriu os nossos olhos e nos fez enxergar o poder da obra que Teu Filho realizou por nós. Não temos, Pai amado, permitido que outros meios ou outros símbolos possam se colocar como guardião ou como mediador entre nós. Senhor, eu rogo a Ti, Pai, se há algum engano ainda, a vida daqueles que estão ouvindo esta palavra, que estão, Pai amado, assistindo, Pai amado, tudo aquilo que está sendo anunciado, possa cair por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade da obra do Teu Filho possa ser, Senhor, alcançado no coração dessas pessoas e na mente desses que são Seus filhos. Pai amado, que essa verdade esteja em nós, que o Cristo é o nosso favor. O favor divino é o sacrifício que Ele realizou por nós. Muito obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem guardado, Tu tem nos protegido e Tu tem livrado não só aqueles que estão em nossa casa, mas todos aqueles que são Teu. Tu tem guardado, Tu tem protegido, Tu tem visitado e cuidado cada um deles. O Senhor esteja conosco e continue conosco. Nos dê, Pai amado, uma semana de vitória. Nos dê, Senhor, uma semana de realizações no Teu Filho amado, revestido, Senhor, por Ele. Porque nele, Pai, somos mais que vencedores. Assim como Ele venceu, nós também temos a vitória em nós, porque Ele está em nós. E nós Te agradecemos por tudo isso. E Te louvamos e bendizemos o nome do Teu Filho, o nome que está sobre todo nome. Muito obrigado a tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Em nome do Teu Filho, a este nome que eu oro e desde já, Senhor, eu Te agradeço por tudo. Amém e amém. Vamos receber as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus, esteja não somente hoje, mas para todo sempre, com todos os eleitos do Senhor, e todos os eleitos do Senhor digam amém e amém.